Olá, tudo bem? Eu me chamo Débora Carlo e hoje vou compartilhar com você todo o passo a passo do joelho de frango, que é um salgado assado de frango muito saboroso. Vamos começar preparando o recheio de frango. Eu separei 3 unidades de filé de frango, pesando no total de 640 gramas, para cozinhar na panela de pressão com 1 litro de água. Pode colocar até 2 folhas de louro e meia colher de sopa rasa de sal. Depois que travar a tampa da panela, acenda o fogo e deixe em fogo alto até a panela pegar pressão. Em seguida, abaixe o fogo e deixe o filé de frango cozinhando por 15 minutos na pressão. Enquanto o frango cozinha, vamos preparar o tempero que iremos utilizar no frango. Vamos precisar de 3 tomates italiano devidamente higienizados e cortados em cubinhos. Então vamos lá? Vou retirar um pedacinho das extremidades do tomate e depois vou parti-lo ao meio no sentido do comprimento. Depois, vire o tomate deixando a polpa virada para baixo e em seguida vamos fatiar a metade no sentido vertical, fazendo cortes paralelos. Feito isso, gire as fatias e faça cortes paralelos novamente, só que no sentido do comprimento. Pronto, já temos o tomate em cubinhos. Transfira os tomates para uma tigela com tampa e reserve. Vamos utilizar também uma cebola média, um dente de alho grande e 4 talinhos de salsinha tamanho médio. Vamos picar os talinhos. Cortar a cebola em vários pedaços e espremer o alho no espremedor de alho, para poder facilitar na hora de bater no liquidificador. Agora é só colocar os ingredientes picados no liquidificador e acrescentar um fio de azeite. Bata os ingredientes no liquidificador até formar uma pastinha e reserve. A próxima preparação dos temperos é colocar uma colher de sopa de açafrão no potinho de vidro. Adicione também 1,5 colher de sopa de colorífico, orégano a gosto, pimenta do reino a gosto, cebola, alho e salsa desidratado a gosto, e o azeite para dar mais sabor e hidratar todos os ingredientes secos. Misture tudo com a ajuda de uma colher. Feito isso, reserve. Quinze minutos depois, desligue o fogo e retire a pressão da panela para poder retirar os filés de frango que já estão cozidos de dentro da panela. Separe eles em uma tigela de vidro para poderem esfriar um pouco para conseguirmos desfiá-los. Ah, e detalhe, reserve a água do cozimento do frango, tá? Para refogarmos o frango, espalhe um fio de azeite no fundo da panela quente e em seguida acrescente o tempero de alho, cebola e o talos de salsinha que batemos no liquidificador. Depois já pode acrescentar os tomates em cubinhos e misturar com uma colher. Vamos apertando os tomates com as costas da colher e deixar o tomate derreter. No lugar do tomate, pode ser também um molho de tomate caseiro ou um molho de tomate pronto de sua preferência. Agora pode colocar um pouco do caldo do cozimento do frango para ajudar no cozimento do tomate.
Misture os ingredientes e amasse os tomates com a colher. Siga cozinhando os tomates em fogo brando por 4 a 5 minutos. Acrescente agora o restante dos temperos que ficaram reservados e misture os ingredientes novamente. Coloque mais uma concha da água do cozimento do frango e misture novamente. Agora sim podemos adicionar o frango desfiado. Após o cozimento, houve uma redução. Então vamos temperar no total 400 gramas de filé de frango desfiado. Vou colocar aos poucos, misturar ele no tempero e acrescentar o restante do frango desfiado. Em seguida, acrescente mais uma concha d'água do cozimento para hidratar o frango e para conseguirmos incorporar todo o tempero no frango. Agora vamos continuar misturando e amassando todos os ingredientes com a colher até secar toda a água. Assim que secar toda a água da carne, desligue o fogo e deixe esfriar antes de armazenar na geladeira dentro de um refratário de vidro com tampa e de um dia para o outro. Para prepararmos a massa do salgado assado, vamos precisar de 250 ml de água morna, 75 ml de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco e vamos misturar estes ingredientes com uma colher. É bem rapidinho. Acrescente agora uma colher de sopa rasa de sal e logo em seguida adicione aos poucos a farinha de trigo tradicional tipo 1. Você pode separar 500 gramas de farinha de trigo e vai acrescentando sempre aos poucos, porque pode acontecer de não ser necessário utilizar toda a farinha. Vou continuar aqui com a colher mesmo, mas daqui a pouco vai ser necessário sovar com as mãos. Lembrando que a farinha de trigo precisa ser adicionada aos poucos. Além de trabalhar com ingredientes de boa qualidade, um outro segredo desta massa é a nossa energia. Então, trabalhe na massa com calma, sem pressa, porque isso faz toda a diferença para você se concentrar nos detalhes e sentir como que a sua massa se desenvolve. Chegou neste ponto, já pode polvilhar farinha de trigo na bancada e transferir a massa do salgado para começar a sova manual. Pode sovar a massa por 10 minutos e enquanto a massa do salgado estiver grudando nas mãos,
Vai acrescentando a farinha de trigo sempre aos poucos. Eu conheço esse salgado pelo nome de joelho de frango com requeijão ou enroladinho de frango, porque tem também a versão mini desse salgado assado delicioso para servir em festa de aniversário, por exemplo. Me conte aqui nos comentários qual é o nome desse salgado aí na sua cidade. Vai sovando a massa da mesma forma que estou mostrando aqui no vídeo até obter uma massa lisa. Não tem erro. Você pode bater com a massa na bancada, que também ajuda a deixar a massa bem macia. Bom, aqui não vou colocar mais farinha, mas vou continuar sovando até completar os 10 minutos de sova. Esse pouco de farinha de trigo que sobrou, vou deixar para usar assim que for abrir a massa aqui na bancada. Quem já me acompanha sabe que uso algumas gotinhas de óleo na bancada para hidratar um pouco a massa. É só pingar algumas gotinhas de óleo na bancada, espalhar com os dedos ou então com um pincel e sovar a massa em cima. Fica ótimo. Mas é só um pouquinho de óleo que coloca. Se você colocar muito, você desanda o ponto da massa. Pronto, já está ótimo. Coloque mais um pouco de farinha na bancada para deixar a massa descansando. Antes vou deixar a massa no formato de uma bola. Essa é uma massa que não precisa ficar por muito tempo descansando. Coloque a massa na bancada enfarinhada e cubra com um pano limpo e deixe descansando por 10 minutos. Neste meio tempo, vou mexer o recheio de frango. Ele ficou armazenado na geladeira de um dia para o outro. E ele ficou compactado, então é só mexer com a colher que ele fica soltinho novamente. E eu só fiz assim com o frango, de deixar de um dia para o outro, porque no mesmo dia que eu fiz o frango, não ia dar tempo de preparar a massa. Então eu dividi em 2 dias. Um dia eu fiz o recheio de frango e agora no outro dia eu fiz a massa. A massa aqui já está super macia. Agora o próximo passo é colocar mais farinha na bancada e eu vou pegar aqui um pedaço de massa para podermos abrir. Cubro o restante da massa com um pano para não ressecar. Passe um pouco de farinha de trigo também no rolo de macarrão para facilitar o manuseio. Vamos abrir a massa do salgado de frango na largura e principalmente no comprimento. A espessura da massa não é muito fina e nem grossa.
Depois de abrir a massa, pode acertar as laterais, deixando ela mais alinhada. Sobre a medida da largura, pode ser de 15 centímetros, que será um bom tamanho. E o excesso de massa que retirar, cubra com um pano. Pronto, já podemos começar a montar o nosso joelho de frango. Vamos começar colocando requeijão cremoso de bisnaga no meio de ponta a ponta e na quantidade que você preferir. Em seguida, coloque o frango desfiado temperado em cima do requeijão, também de ponta a ponta. Para fechar o salgado é simples, é só levar essa parte inferior da massa até em cima do recheio, cobrindo parte dele, e depois é só segurar com cuidado recheio e massa juntos e realizar o movimento até a parte superior, concluindo a última dobra. Salgado dobrado. Agora vamos cortar o salgado já recheado para criar as unidades. Você pode utilizar como medida a sua palma da mão com os dedos encostados um do ladinho do outro, ou medir 9 centímetros de comprimento e partir com uma faca. Prontinho! Já temos o nosso joelho de frango. Olha que lindo que fica! Vou dobrar novamente para você ver como que é fácil. Não tem segredo. Depois que colocar o recheio, é só cobrir o recheio com a parte inferior de massa e depois realizar a segunda dobra. E para medir, você pode utilizar a palma da mão com os dedos todos juntinhos, um ao lado do outro, ou então uma régua que seja apenas para uso culinário e medir 9 centímetros de comprimento, que é um bom tamanho para o salgado. Agora vamos untar uma forma com um pouquinho de óleo e um pouco também de farinha de trigo. E enquanto isso, você pode acender o forno para ele aquecer por 10 minutos a 250 graus. Os joelhos de frango você pode acomodá-los na forma sempre com a emenda voltada para baixo e com uma pequena distância entre os salgados. Por cima do salgado, você pode pincelar uma gema de ovo
para ficarem douradinhos. E quanto à decoração, você pode finalizar com orégano, gergelim branco ou preto, pode colocar algumas folhas de salsinha, ou então pode finalizar com requeijão cremoso. Feito isso, leve para assar no forno bem quente, a 250 graus, por 15 a 20 minutos. Não mais do que isso, porque senão a massa resseca. Prontinho! Olha que espetáculo de salgado, gente! Super macio, bem recheado e suculento. Simplesmente uma delícia! E olha o brilho desse salgado. Maravilhoso! Essa receita me renderam 18 joelhos de frango e utilizei todo o recheio de frango desfiado. Se você gostou desta receita, você já sabe, né? Deixe o seu gostei aqui no vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre conferir as próximas receitas. Beijinhos e tchau!